Olá, que Deus abençoe a vida de vocês, no nome do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade então aqui ao nosso estudo bíblico, tá bom? Estamos estudando o livro de Apocalipse. Hoje vamos começar a ler o capítulo 6, tá? Então abra sua Bíblia desde já. É muito importante que você abra e leia junto comigo. Vamos estudar versículo por versículo, tá bom? E se você ainda não viu os últimos vídeos, né, falando dos primeiros capítulos, o estudo dos primeiros capítulos, faz o seguinte, se inscreva no meu canal e vai na playlist onde diz Estudo do Apocalipse e busca ali a playlist que você vai encontrar então os primeiros vídeos desde o capítulo 1 para você ter todo o entendimento, né, do livro de Apocalipse. Lembrando que o livro de Apocalipse significa revelação, né? A palavra Apocalipse significa isso, revelação, descortinar, tirar o véu. Ou seja, Jesus, ele aparece ao seu servo, o apóstolo João, quando este estava preso na ilha de Patmos, e ali ele revela para João as coisas que foram, que são e que serão, né? Então o livro de Apocalipse é muito completo, fala do passado, fala do presente e fala do futuro, como Deus ele vai agir nos últimos dias, né? Como será então que Deus vai atuar nos últimos dias e como será a eternidade. Se você tem esse desejo de conhecer a vontade de Deus, os planos de Deus, os projetos de Deus para a humanidade, é muito importante que você faça o estudo cuidadoso do livro de Apocalipse para ver se você realmente está preparado para a vida eterna ou condenado para a morte eterna, tá bom? Então, antes de começar aqui a ler o livro de Apocalipse, vamos fazer uma oração e vamos pedir ao Espírito Santo que nos ilumine. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, aqui eu estou uma vez mais, pedindo a Tua misericórdia, pedindo a Tua compaixão, pedindo graça, para que através, meu Deus, da leitura das Sagradas Escrituras, da Tua Palavra, do texto sagrado, meu Pai, o Senhor venha nos iluminar, o Senhor venha nos edificar, nos renovar, nos fortalecer, nos encher do Teu Espírito, meu Deus, para que possamos continuar na fé. Senhor, então abençoa essa gravação, abençoa essa pregação da Tua Palavra, esse vídeo, e aonde chegar este vídeo, chegue edificação, chegue salvação para toda a Tua igreja, para o Teu povo. E aqueles que não são salvos, meu Pai, aqueles que ainda não são Teus filhos, que eles, ao escutarem a Tua palavra, venham se arrepender dos seus pecados, venham ter temor e venham buscar o novo nascimento, meu Pai. Que o Senhor tenha misericórdia deles e possa usar esse vídeo, essa palavra, para o crescimento do Teu reino. Eu te peço agora de todo o meu coração, com todas as minhas forças, que o Senhor me dê sabedoria e inteligência, que o Senhor me ilumine para que eu possa transmitir a Tua palavra de forma correta e assertiva, para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém. Muito bem, amigos, então vamos começar aqui o estudo. Se você já tem a sua Bíblia aberta aí, acredito que você já está no livro de Apocalipse, né? É o último livro da Bíblia, é muito fácil de você encontrar. E no livro de Apocalipse, capítulo 5, né? O último vídeo que nós gravamos falando do Apocalipse, nós falamos que João vê Jesus tomando da mão do Deus Pai um livro selado com 7 selos, né? E esse livro, então, está escrito o que Deus fará nos últimos dias. E cada selo, ele tem um significado. E hoje nós vamos começar a estudar esses selos, né? O que significa cada um desses selos daquele pergaminho que estava escrito por dentro e por fora, tá bom? Repito, se você está meio desfamiliarizado com o que eu estou falando, veja os outros vídeos que você
vai entender. Isso é muito importante para você pegar a sequência, tá bom? Sempre que você vai ler um livro da Bíblia, é bom você pegar desde o capítulo 1 para você ir entendendo, né? Porque se você pega um livro, um capítulo lá do meio, um versículo isolado, você não vai ter um compreendimento correto, você pode interpretar de uma forma equivocada coisas da sua cabeça. E não é assim, nós temos que prestar atenção no texto, o que o Espírito Santo quis dizer através dos seus servos, né? Então, nesse caso aqui, o livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, quando ele estava preso, então, na ilha de Patmos, na Grécia, por pregar o evangelho. Ele estava preso porque a igreja naquela época estava sendo muito perseguida, pessoas assassinadas, pessoas apedrejadas, e enfim, e João estava preso por ser um servo de Deus, né? Por crer no Senhor Jesus. Então você vê que os cristãos sempre são perseguidos pelos filhos das trevas porque são portadores da verdade, né? São portadores da luz. E a luz, ela incomoda as trevas, não é verdade? Mas Deus, ele é conosco. Deus, ele nos guarda. Deus, ele nos fortalece. Tá bom, queridos? Então, vamos começar aqui, Apocalipse, capítulo 6. Vamos ler o versículo 1. João, ele diz assim: Vi quando o Cordeiro quebrou o primeiro dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse som de trovão: venha. Vi então, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Então, queridos, aqui no versículo 1 do capítulo 6, nós vamos começar a falar da grande tribulação. Você já ouviu falar da grande tribulação? Pois é. Quando vai acontecer a grande tribulação? Quando vai começar a grande tribulação? É quando Jesus, ele abre o primeiro selo, ele quebra. Lembra que os pergaminhos antigamente eram selados com cera? Né? Era uma carta, um pergaminho enrolado com cera. Nesse tinha 7 selos, né? E a cera era seca, né? E era quebrada para que se pudesse ler o pergaminho. Então, quando Jesus quebra o primeiro selo, então aí se dá o início à grande tribulação. É algo que nunca aconteceu no mundo. É algo que nunca vimos. Vão ser 7 anos, a Bíblia nos fala isso, né? O livro de Daniel fala sobre isso, o livro de Ezequiel fala sobre isso, né? Os evangelhos falam sobre isso. Aqui no Apocalipse fala muito sobre isso, sobre esse período de grande tribulação. Um período de tribulação tão grande que nunca na história da humanidade houve igual e nunca haverá outro igual a esse. E serão 7 anos de grande tribulação. E quando que nós acreditamos, que a Bíblia nos ilumina, que vai acontecer isso? Vai ser depois do arrebatamento da igreja. Então, nós estamos na época, na dispensação da igreja, não é verdade? Estamos na dispensação da igreja. Então o que acontece? Estamos esperando a vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja, quando Jesus parará no ar e ele vai arrebatar a igreja. Os que morreram em Cristo serão ressuscitados e aqueles que estiverem vivos, né, os convertidos que estiverem vivos, serão arrebatados. Então os mortos serão ressuscitados e transformados, e os vivos serão arrebatados e transformados. Estaremos com Jesus na glória a partir desse momento. Então todos os crentes, os cristãos, os verdadeiros convertidos, os verdadeiros filhos de Deus, não os religiosos, não aqueles que se dizem cristãos e praticam as trevas, não, aqueles que realmente são de Deus, serão arrebatados. E aí vai ficar neste mundo todas as pessoas que não são cristãs, todas as pessoas que não se converteram,
Não importa se é pastor, se é bispo, se é obreiro, se é membro, o título que a pessoa tem não vai importar, porque Jesus ele vai ver o coração, ele vai ver se realmente essa pessoa nasceu de novo. E aqueles que não são de Deus ficarão nesse mundo. E aí vai começar o período de grande tribulação. E é isso que nós vamos começar a estudar a partir de agora. Como vai começar esse período de grande tribulação? O que vai acontecer de tão terrível que Jesus chega a dizer que nunca houve igual e nunca haverá igual, né? Os últimos dias, vamos dizer assim, né? Que está escrito aqui no livro de Apocalipse. Então, vocês já entenderam um pouco o que significa, né, a grande tribulação, quando vai acontecer, não é verdade? Depois do arrebatamento da igreja. E aqui vai dizer o seguinte, no versículo 1. Vi quando o Cordeiro... Quem é o Cordeiro? O Cordeiro é Jesus Cristo, né? Então, é fácil você entender o livro de Apocalipse quando você lê toda a Bíblia, né? Às vezes a pessoa fala assim, Elvis, eu leio o Apocalipse, eu não entendo nada, porque são muitos símbolos, sim, mas cada símbolo tem um significado. E esses significados estão explicados dentro da própria Bíblia, dentro da própria Sagrada Escritura. Então, para você compreender esse símbolo, você tem que estudar a palavra de Deus. A Bíblia é um livro não só para ser lido, mas para ser estudado, para ser meditado de todo o coração, né? Com toda a fé, pedindo com reverência, com temor, para que o Espírito Santo nos dê essa sabedoria para compreender a sua palavra, tá bom? Então, o Cordeiro que foi morto, quem é? Quem é que foi levado para o matadouro? Quem é que foi levado como um cordeiro para o matadouro? Mudo, sem reclamar, inocente. Foi o Senhor Jesus, né? Que foi levado para a cruz e morreu no nosso lugar. Carregou os nossos pecados e nos salvou através do seu sangue puro na cruz. Então, João ele fala aqui, e vi o Cordeiro. Então, João ele foi levado aos céus, certo? Em espírito, e Jesus mostrou para ele as coisas que vão acontecer no futuro. Ou seja, ele viu o futuro. E o que ele viu nesse futuro? Ele viu aqui, ele nos dá o detalhe, que ele viu o Cordeiro. Ou seja, ele viu Jesus. Ele viu Jesus. E diz aqui, vi quando o Cordeiro quebrou o primeiro dos 7 selos. E ouvi um dos 4 seres viventes. O que é um ser vivente? Era um tipo de um anjo, de um querubim, ou seja, uma criatura celestial que João viu, né, nessa visão dele, no céu. E essa criatura celestial, ela falou o seguinte, como se fosse com um som de trovão, ou seja, a voz dessa criatura é sobrenatural. Então, no reino espiritual, existe o reino espiritual. Existe, né? Você não vê Deus, mas ele existe. Você não vê Jesus, mas ele existe. Você não vê o Espírito Santo, mas ele existe. Você não vê os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins, as criaturas celestiais, Satanás, principados, potestades, dominadores, demônios, são criaturas espirituais, né? E você não as vê, mas elas existem, aos milhares, né? E quando estivermos com Jesus na glória, vamos poder contemplar tudo aquilo que os nossos olhos hoje não podem ver. Mas João viu, e ele escreveu o que ele viu, e ele transmite para nós aqui. Por isso é importantíssimo ler a Bíblia, para compreendermos as coisas espirituais, porque nós não estamos só no reino material, estamos no espiritual também, por mais que você não o veja, né? E sofremos, a nossa vida sofre também a interferência do reino espiritual, estamos conectados por ele, por isso é importante você conhecer a Deus, se aproximar de Deus, estar conectado com Deus, para que ele possa te abençoar,
para que ele possa te guardar, para que ele possa te conduzir à vida eterna, né? Tá bom? Então João, ele vê aqui um desses 4 seres viventes com uma voz estrondosa, né? Como um trovão, algo forte, né? Algo forte. E o que esse ser vivente ele disse? Ele disse: venha. Ele chamou o apóstolo João, né? E no versículo 12 disse: vi então e eis um cavalo branco. Então, o que significa esse cavalo branco, né? Na abertura do primeiro selo. Esse cavalo branco que diz assim: o seu cavaleiro tinha um arco. Então João viu um cavalo branco e ele viu o seu cavaleiro que tinha um arco. Já viu o arco e flecha? Então, é esse arco que João viu na mão do cavaleiro. Agora um detalhe, ele tinha o arco, mas ele não tinha as flechas. Preste atenção nesse detalhe aí. Ele tinha um arco, mas ele não tinha as flechas, certo? O seu cavaleiro tinha um arco e foi-lhe dado uma coroa. Lhe foi-lhe dado uma coroa. Então deram para esse cavaleiro uma coroa. Quem usa coroa? Um rei, né? Um tipo de um rei, de um líder, de um imperador, de um governador, né? Então, aí diz assim: e ele saiu vencendo e para vencer. Não significa que ele vence no final. Olha só os detalhes. Ele saiu vencendo. Então, esse líder, esse imperador, esse rei, né? A Bíblia não fala aqui o nome dele, só o identifica como o cavaleiro do cavalo branco. Ele recebe uma coroa, ele recebe um poder, ele recebe uma autoridade para governar, né? E ele vai sair vencendo e pensando que vai vencer, para vencer, mas não diz aqui que ele vence. Então, quem é esse cavaleiro do cavalo branco? Quem é esse ser? Quem é esse personagem? Bom, nós acreditamos, eu principalmente acredito, que ele será o anticristo. O anticristo. Quem é o anticristo? O anticristo, ele será um homem muito poderoso que chegará no futuro e vai governar o mundo inteiro, né? Ele vai ter muito poder. Ele vai ser o homem mais poderoso da terra. Todas as nações vão se submeter a ele. Aliás, as nações, os reis da terra, os presidentes, os imperadores, os ditadores, né? Os primeiros ministros, enfim, todos os líderes de todos os países vão conceder a esse rei, né? A esse imperador, a esse homem, vão conceder a ele autoridade para governar o mundo. Então ele vai ter muito poder nas mãos. Ele vai ser um homem extremadamente poderoso, carismático, inteligente, né? Enfim, ele vai ser a figura principal no começo da grande tribulação. Então, quando Jesus ele virá, quando ele vem e leva a igreja, em seguida vai começar a grande tribulação. E qual vai ser a primeira coisa que vai acontecer na grande tribulação? Vai aparecer um líder mundial. Você já vê que hoje em dia o mundo está se preparando para isso? Já existe a Organizações das Nações Unidas, né? Que é a ONU. Já existe a Organização Mundial da Saúde, que é a OMS. Então já existem organizações, o mundo está caminhando para isso. O mundo está caminhando para uma liderança global, né? A globalização, né? Está caminhando para isso, para no futuro existir uma só moeda no mundo inteiro, para existir um só líder no mundo inteiro, uma só religião, enfim, um estilo de vida universal. Certo?
Então vai existir uma pessoa que vai encabeçar isso e será o anticristo. Ou seja, ele vai ser uma pessoa muito querida pelas pessoas que ficarem aqui no mundo. Mas ele, não se engane, por mais que ele seja um homem carismático, ele será um homem carismático, um homem poderoso, um homem que vai trazer muitas soluções, entre aspas, para o mundo. Ele vai trazer uma falsa paz. Esse homem, ele vai ser levantado, ele vai ser coroado, porque ele vai conseguir, por um momento, trazer a paz mundial. Resolver o problema das guerras, resolver o problema das nações, resolver o problema da fome, né? Resolver os problemas sociais, né? As divergências. Então ele vai ser um homem muito aclamado. Por isso que João vê ele num cavalo branco, porque o branco simboliza o quê? O branco, ele simboliza a paz. O branco, ele simboliza a paz. Então esse cavaleiro do cavalo branco, ele, que é o anticristo, ele vai trazer uma paz momentânea. Então a grande tribulação não vai começar com catástrofes, terremotos, miséria, fome. A grande tribulação não vai começar com tribulações físicas, materiais. Não, ela vai começar com uma paz falsa. Uma paz momentânea. E o mundo vai ficar tão feliz, as pessoas vão ficar tão felizes com essa paz, que vão adorar esse ser. Ele vai ser colocado como um Deus. Vai chegar um momento que ele vai se auto-intitular um Deus. Né? Por isso que ele é chamado anticristo, porque ele é contra Cristo. Porque nós cristãos sabemos que só existe um Deus. O Criador dos céus e da terra, o Criador do universo, né? O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, que é a Santíssima Trindade. Não existe outro Deus, não existe deuses, não é verdade? Não podemos adorar imagens, esculturas, deuses falsos, né? Pagãos de outras religiões falsas. Nós adoramos o Deus bíblico, o Deus da Bíblia. Só que esse homem, ele vai ser adorado. As pessoas falam, poxa, esse homem é extraordinário, ele é um Deus. Olha só o que ele fez, olha só as soluções que ele trouxe, olha só como que ele é lindo, olha só como que ele é maravilhoso. Então ele vai ser glorificado, ele vai ser exaltado pelas pessoas. E ele vai falar mal de Deus, ele vai criticar a Deus, ele vai criticar Jesus, ele vai criticar os cristãos, ele vai perseguir os cristãos. Claro, não no começo do seu reinado. Antes de ele reinar, antes de ele receber a coroa, é claro que ele vai ser falso. É claro que ele vai fazer aliança com as religiões, ele vai falar, vai se aparentar uma pessoa humilde, uma pessoa simpática, uma pessoa bondosa, benigna, mas tudo para ganhar votos. Você sabe como que é um político nas épocas de eleições, né? Ele vai na sua casa, quer comer com você, quer comer o pastel da feira, ele abraça todo mundo, não é verdade? Para ganhar votos. Só que depois que ele ganha as eleições, você já nunca mais vê nem a cara dele. Né? Então, o homem que será o anticristo, né? E muito se fala, quem será que vai ser o anticristo? Nós não sabemos, a Bíblia não fala quem vai ser o anticristo. Né? Muitos falam, será que o anticristo é o Papa, é o Bill Gates, é o Elon Musk, é o fulano, é o rei não sei da onde, é o príncipe não sei da quem, é o sobrinho é o genro do Donald Trump, é o Donald Trump. Quem é o anticristo, né? É o Biden, enfim, muitas especulações. E você não tem que entrar nessas ondas mentirosas, porque a Bíblia não dá nome, né? Nós só vamos saber, né? As pessoas que estiverem nesse mundo vão saber quem é o anticristo quando ele aparecer, né? As características dele, o poder dele, o reinado dele vai mostrar que ele é o anticristo. Nós não sabemos quando ele vai surgir, em que década, em que época. Nós só sabemos que ele vai aparecer depois do arrebatamento da igreja. Então eu e você que é cristão, não vamos ver o anticristo, porque já vamos estar com Jesus na glória. Porque nós, cristãos,
não estamos esperando o anticristo, estamos esperando o Cristo verdadeiro. E só aqueles que não são verdadeiros cristãos é que vão ficar aqui para a grande tribulação e vão estar cara a cara com o anticristo. Tá? E no princípio essas pessoas vão até louvar ele, adorar ele, né? Mas depois eles vão ver o que é bom para a tosse. Quando ele mostrar as garras dele, quando ele receba a coroa, né? Quando ele já seja o todo-poderoso aqui no mundo, então aí ele vai colocar as garras de fora. Entende? Então, entenda isso. Hoje, o anticristo ainda não apareceu. Não sabemos quem é. Né? Estamos esperando Jesus vir levar a igreja. O arrebatamento da igreja. Por isso que nós temos que estar bem com Deus. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, se você ainda não foi tocado por ele, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, se você ainda não nasceu de novo, se você ainda não é cheio do Espírito Santo, o que você tem que fazer? Clamar a Deus. Se ajoelhar diante dele, pedir a misericórdia dele e dizer para ele: Senhor, tem misericórdia de mim, salva-me. E ele vai colocar o dom do arrependimento dentro de você. E você vai nascer de novo e você será salvo. Tá bom? Mas, se você não crê em Jesus, se você não crê na Bíblia, se você não crê na palavra de Deus, se você não se arrepende, se você não tem desejo de buscar a Deus, e se você morrer assim, sem Cristo, sem arrependimento, então, infelizmente, desgraçadamente, você não foi um eleito de Jesus. O seu destino, então, será o lago de fogo e enxofre. Se você morrer, você vai direto para o inferno, aonde há choro, né, e ranger de dentes. E isso não sou eu que estou dizendo, é o próprio Jesus que falou. É o próprio Jesus que falou. Tem pessoas que ela não gosta de falar, escutar sobre o inferno, sobre o juízo de Deus, sobre condenação. Mas, meu amigo, não brinque com isso. Por mais que você diga que não gosta de ler o Apocalipse, não gosta de estudar, é algo que está escrito. A pessoa que mais falou do inferno na Bíblia é Jesus. Toda a Bíblia fala do juízo final. O Apocalipse fala do lago de fogo e enxofre, que serão aonde será lançado o anticristo, o falso profeta, os demônios e todos aqueles que não são cristãos. Serão lançados ali e vão sofrer por toda eternidade sem parar, pelos séculos do século. Então, se você não quer sofrer na eternidade, se você quer a misericórdia de Deus, então faça de tudo, entregue-se a Ele, busque a Ele e Ele vai te dar graça, tá bom? Mas se você morrer sem esse arrependimento, sem Jesus na sua vida, então infelizmente eu não posso fazer nada e você então não terá a salvação, tá? Então preste atenção, porque a cada dia que passa nós estamos mais próximos, nós estamos mais perto, né, do que vai acontecer, certo? Cada dia está mais perto disso. E outra, em qualquer momento nós podemos morrer e aí ou é céu ou é inferno. Por exemplo, se você morresse agora, se você morresse neste momento, para onde iria a sua alma? Você já tem certeza da salvação? Você já tem certeza que é um filho de Deus? Se não, busque-o. Elvis, eu quero entender mais, entre em contato comigo, mande mensagem aqui no YouTube, no WhatsApp, enfim, entre em contato que eu terei imenso prazer de te conduzir, de te orientar, de pregar o evangelho para você, para que você realmente seja salvo. Porque não é a igreja que salva, não é pastor, não é papa, não é religião, é Jesus Cristo, o único que pode salvar a sua vida, porque foi somente ele que morreu na cruz. Não é Maria, não é José, não é Pedro, não é João, tá bom? É Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador. Então você entende que Jesus levando a igreja vai começar a grande tribulação? Ficou claro isso para você? Ficou claro como a água? Tá bem entendido? Né? Que quando Jesus abre o primeiro selo, são quantos selos? São 7 selos.
E cada selo que Jesus abre é um acontecimento. Então, o primeiro acontecimento, quando ele abre o primeiro selo, é que vai aparecer o anticristo, o cavaleiro do cavalo branco. Olha só o que diz aqui. Vamos ler novamente. Tem detalhes aqui que eu ainda não expliquei para vocês. Diz aqui, ó, no versículo 2. No versículo 2. O seu cavaleiro tinha um arco, né? Tinha um arco. Você vê que ele tinha o arco, mas não tinha flecha. O que significa isso? Que ele, o anticristo, quando ele aparecer, ele vai vencer a guerra. Ele vai vencer as guerras. Vê que hoje está tendo tantas guerras, né? É a guerra da Rússia contra a Ucrânia, é a guerra do Hamas contra Israel e outras guerras mais acontecendo no mundo. O mundo já passou por tantas guerras, vai passar por outras e cada vez piores. Você vê que as potências mundiais estão cada vez mais armadas, são bombas nucleares, né? E vai estourar guerras aí, vai ter problema, vai ter conflitos. Só que o anticristo, ele vai vencer essas guerras, só que sem flechas. O que significa um arco sem flechas? Ele não vai precisar usar um exército, armas. Ele vai usar a palavra, ele vai usar a inteligência, os argumentos, as habilidades políticas dele e vai manipular, vai orientar, vai conseguir eliminar as guerras por um momento e trazer a paz mundial. Por isso que o arco sem flechas, ou seja, sem disparar uma bala, sem disparar um míssil, uma granada, ele vai resolver, ele vai vencer a guerra. Por isso que aqui diz assim, ó, e foi-lhe dada uma coroa. E foi-lhe dada, porque ele vai ser aclamado como vencedor. Já viu o Prêmio Nobel da Paz, o grande homem do século, e vão dar para ele esse poder político. As nações vão colocar ele num pódio, vão entregar a chave do mundo por um momento nas mãos dele, né? Essa coroa representa essa vitória, essa autoridade que ele vai ter, né? E ele saiu vencendo e para vencer. Então, não se preocupe. Esse anticristo, por um momento, ele vai vencer. Ele pensa que vai ser o vitorioso final. Ele vai ter Satanás ao lado dele, dentro dele. Ele pensa que ele vai vencer, mas no final ele vai ter a surpresa. Ele vai ter uma grande queda. Ele vai ser derrotado por quem? Pelo Senhor Jesus, pelo verdadeiro Deus. Ele vai, para você ter uma ideia, se sentar em Jerusalém, dentro do trono, dentro do templo de Salomão, que vai ser construído. Mais para frente a gente vai falar sobre isso, né? Que em Jerusalém hoje o templo não existe, foi destruído, só está lá o Muro dos Lamentos, né? Mas a Bíblia nos dá indícios que o terceiro templo vai ser reconstruído e ele vai entrar e vai profanar o templo e ele vai se intitular Deus neste mundo. E quando ele fizer isso, a mão de Deus vai pesar sobre esse mundo, sobre ele, vai pesar sobre todos aqueles que o adoraram, que o aceitaram como Deus, e Jesus vai mostrar quem manda. Ele vai mostrar o seu poder, a sua autoridade. Porque depois, quando Jesus vier, ele já não virá mais como um cordeiro, mas ele virá como o leão da tribo de Judá, o Deus Todo-Poderoso. Então, não pense que Deus perdeu o controle. Não, tudo está nos planos de Deus. Deus permite por um tempo que Satanás, que os demônios, que o anticristo, que os maus, eles tenham um momento de vitória. Eles vão vencer, eles vão sair para vencer, mas no final serão completamente destruídos, derrotados e fracassados. Tá bom? Então, por isso que eu gosto muito do livro de Apocalipse, me traz uma paz,
né? Tem pessoas que falam, não, eu tenho medo. Só tem medo quem não tem Jesus. Só tem medo quem não tem conhecimento da palavra. Mas para quem tem Jesus, para quem tem o Espírito Santo, para quem tem um entendimento bíblico, não tem nenhum medo, nenhum temor. Tem uma paz, tem uma alegria, tem um gozo, porque sabe que os momentos difíceis, os problemas irão passar. Sabe que tudo está nas mãos de Deus. Nenhuma folha de uma árvore cai sem que Deus não saiba. Todos os cabelos da nossa cabeça estão contados. Ele sabe. E se você passa por luto, por problema, é Deus que está permitindo para te ensinar, para te provar. Mas sempre você tem que confiar que no final você vai vencer. Ou nesta vida e com certeza na vida posterior, na vida eterna. Tá bom, meus queridos? Então, eu vou parar por aqui, porque é muito profundo, é muito extraordinário, é muito maravilhoso esse estudo bíblico, tá? Então eu te aconselho mais uma vez, se você ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se, busca lá, ative o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. Não é sempre que eu gravo, mas quando eu gravo, você vai receber as notificações. Busca lá a playlist, tem vários, são mais de 100 vídeos meus já no YouTube com pregações. Mas se você quer estudar o Apocalipse, vai lá na playlist de Apocalipse, busca o primeiro vídeo e vai seguindo a sequência até esse para você entender versículo por versículo. Todos esses símbolos eu vou estar explicando para vocês com todos os detalhes, tá bom? Então é isso. No próximo vídeo, se Deus nos permitir, vamos dar continuidade, vamos falar sobre o segundo selo. Hoje estudamos o primeiro, que fala do anticristo, que fala do começo da grande tribulação. No próximo vídeo vamos falar do segundo e do terceiro selo, tá bom? Se você gostou do vídeo, dá o like aí, inscreva-se no seu canal, nesse canal, compartilhe o link para a sua família, para os seus amigos, e se tem alguma dúvida, algum problema, escreve aí nos comentários, ali na descrição do vídeo tem o meu WhatsApp, entre em contato comigo e eu ficarei feliz em te ajudar, tá bom, meus amigos? Então que Deus abençoe a sua vida grandiosamente e até a próxima oportunidade.